Há um tempo atrás eu percebi que alguns vídeos falando sobre as fases excêntricas e concêntricas do exercício estavam entrando em debates, em que a fase excêntrica do movimento ela é inútil para hipertrofia e que você pode despencar os pesos e executar apenas a fase concêntrica. E os benefícios seriam menor dano muscular, porque a gente é muito mais forte nela e ela não contribui em nada para a hipertrofia e tudo mais. Bom, vejamos isso hoje. Primeiramente, ambas as fases são sim capazes de induzir hipertrofia pelo processo de mecanotransdução. Bom, isso a gente consegue verificar em estudos, verificam hipertrofia só com alongamentos extremos da musculatura. A gente também consegue ver isso em estudos que comparam apenas a execução da fase concêntrica com a execução da fase excêntrica. Nesses estudos é observado que não há uma diferença significativa de hipertrofia entre ambas as fases, mas há diferenças estruturais. Então, por exemplo, a fase concêntrica ela é muito mais forte em adicionar sarcômeros em paralelo, que contribui de maneira mais significativa para o aumento da secção transversa do músculo, que é a hipertrofia. A fase excêntrica, ela contribui mais com a hipertrofia nas partes distais do músculo, adicionando sarcômeros em série, então um seguido do outro. E esse processo é um pouco mais limitado do que o processo de adicionar eles em paralelo, que acaba dando mais volume para o músculo. Dito isso, você pode pensar que por ser iniciante, beleza, a fase excêntrica pode ter uma contribuição maior, mas e depois disso? Acabou? Não, não acabou. Vamos aqui fazer uma análise da fase excêntrica e definir qual é a importância dela e se a gente deve ou não valorizar ela de alguma forma. Primeiramente, a gente sabe o quê? Que nós somos mais fortes na fase excêntrica. Então, para a gente chegar à falha total em um exercício, nós necessariamente precisamos de alguém para nos ajudar. Pois, o supino na barra, o que vai acabar primeiro? A sua força de empurrar a barra do peito para cima ou a sua força de resistir à barra? Sua força de empurrar a barra. Então, para a gente chegar à falha da fase excêntrica, teríamos que ter alguém para puxar a barra para cima depois que a fase concêntrica acabar, até o momento que a gente não consiga mais resistir ao peso e o peso simplesmente despenque. Bom, isso é inviável. Isso é inviável por dois motivos, a gente pode dizer: aumento do risco de uma lesão, aumento do dano muscular no pós-treino e aumento da percepção de esforço durante o treino, e praticamente ser inviável você estar fazendo isso em todas as suas séries. Então, de fato, fases excêntricas excessivamente longas não são necessárias para um bom treino e até mesmo uma boa gestão de fadiga. O que a gente já vê comumente, a gente não vê ninguém fazendo super slow, fases excêntricas de mais de 5 segundos. 5 segundos, assim, é o talo do limite. Eu, particularmente, não vejo. O que eu vejo é de 1 a 3 segundos. Se você faz fases excêntricas mais do que 3 segundos, olha, cara, você pode estar perdendo potencial desempenho no seu treino. Então, a minha recomendação é um controle da fase excêntrica, não um ultra controle, um super slow, não, um controle de 1 a 3 segundos, tá muito legal. Isso provavelmente vai beneficiar uma melhor gestão de fadiga durante o seu treino, vai conseguir aumentar algumas cargas para as fases concêntricas do movimento. Então, porque o que importa para a hipertrofia é a tensão mecânica suficiente, o recrutamento de unidades motoras suficiente e a proximidade com a falha para estimular a mecanotransdução, perfeito? E ambas as fases são capazes de estimular a mecanotransdução. Entretanto, como a gente acabou de conversar, de formas distintas, que vão gerar adaptações distintas. Mas isso não é motivo para você despencar os seus exercícios, pois você também tem que utilizar do bom senso, você não está na sua casa. Eu acho que a questão de você aumentar o seu risco de se machucar já é um excelente motivo para você não descartar a fase excêntrica do seu treino. Agora, você esquecer o bom senso e simplesmente despencar nos exercícios, cara, é uma falta de noção absurda. E eu vi já a gente fazendo isso. Cara, é muito feio, mano. Se coloca, por favor, tenha um pouco de empatia e coloque-se no lugar do dono, de quem pagou pelo equipamento, das outras pessoas que também querem usar equipamento. Cara, tu não é o dono do lugar, pelo amor de Deus. Uma forma que eu gosto de conciliar meus exercícios é tentar tirar o efeito elástico das
repetições e realizar um dead stop. Então, em todos os exercícios que eu posso realizar um dead stop, eu realizo um dead stop, pois assim eu tô pegando o suco da fase concêntrica. É como se eu estivesse fazendo cada repetição sendo a primeira. Cada repetição sendo a primeira. Então, vamos lá no supino. Tô aqui em cima, desci com a barra, parei no peito. Quanto tempo? 1 a 2 segundos. Só para você tirar aquele efeito elástico do bateu, voltou, encostou, foi. Até você ter aquela perda de velocidade na fase concêntrica e subir a barra lenta, pois isso que vai indicar a proximidade com a falha. Então, por mais que a fase concêntrica no longo prazo seja que ingere os maiores resultados, dados os motivos falados no vídeo, você não vai excluir a fase excêntrica. Você vai utilizar as duas, com prudência. Nada de despencar os pesos, tudo bem? Gostou do vídeo? Gostou do conteúdo? Vamos tentar parar com essas modinhas, tentar reinventar a roda sempre com novas informações. O básico é o que funciona. O básico funciona e ele não erra. Não erra. A necessidade de você querer ir além do básico é por uma necessidade de inovação. E essa necessidade se dá porque o processo de evolução de composição corporal é lento. E a gente é imediatista, ainda mais nos dias atuais, não é mesmo? Sendo assim, tenha paciência também. Tenha paciência.